Olá, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos finalizar a nossa série sobre identidade, mas nas próximas séries nós estaremos sempre abordando esse tópico porque é muito importante conhecermos a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo, porque assim nós conhecemos as nossas verdades em Jesus Cristo, que somos filhos amados de Deus, luz do mundo, sal da terra, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então é muito importante sabermos essas verdades, porque isso nos torna mais seguros e também mais satisfeitos diante da vida, porque nós conhecemos a fonte da sabedoria, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu na cruz para que tivéssemos um relacionamento contínuo com Ele, e não para que vivemos somente uma religião. Então, uma das minhas crises de identidade que eu tive foi depois do nascimento do meu primeiro filho. Eu nasci em berço cristão e sempre fui todos os domingos à igreja. Mas eu comecei a questionar Deus depois do nascimento do meu filho. Eu perguntava para Deus: tá escrito aqui na sua palavra, não temas, não, não te preocupes. Mas eu perguntava para Deus por que eu era medrosa, por que eu temia, por que eu era preocupada. Aí Deus, com a sua infinita bondade, misericórdia, grandiosidade, ele me respondeu que eu era medrosa, que eu era preocupada, porque eu não me relacionava com ele. Eu ia à igreja no sábado, no domingo, eu dava a mão para Jesus e durante a semana eu largava essa mão, eu não orava em casa, eu não lia a palavra de Deus na minha casa. Então, eu me conectava somente na igreja e me desconectava durante a semana. E com isso, eu não rendia os frutos do reino, que é a paz, a paciência, a alegria, a gentileza, o autocontrole. Então, eu não vi esses frutos na minha vida. Então, eu questionei Deus com relação a isso. E à medida com que eu fui mais me relacionando com ele através da leitura bíblica, meditação, que é a reflexão dos versículos bíblicos, conversa com Deus, aí sim, aí eu fui vendo os frutos do Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus, os frutos do reino de Deus na minha vida. E uma história interessante que fala sobre relacionamento entre Deus e os homens, Deus e homens, é a história de Jesus, quando ele passa na região da Samaria e ele encontra a mulher no poço de Jacó, uma mulher samaritana. E ele pede a ela para que ela lhe desse água do poço. Então ele falou para ela: dá-me água para beber, porque ele estava viajando e ele estava com sede. Aí ela falou: se você soubesse quem sou eu, você não estaria me pedindo essa água, porque eu sou uma samaritana. Uma vez que Jesus era judeu e judeus não se davam bem com samaritanos por questões políticas, ideológicas e religiosas. Então Jesus respondeu para ela: se você soubesse quem está te pedindo de beber, você é que me pediria da água viva. Aí ela falou assim: mas que água viva é essa? Você está sem cântaro. De que fonte é essa sua água que você está falando? Ele estava se referindo a ele mesmo, porque ele é a fonte da água viva. Uma vez que nós experimentamos o Jesus Cristo na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, do nosso interior jorra, flui a água viva, que é Jesus Cristo se manifestando através de nós.
E era isso que faltava na minha vida. Eu não era paciente, eu não era gentil, eu não era alegre, eu não tinha paz. E eu vivia na igreja. Mas por quê? Porque eu me desconectava de Deus durante a semana. Eu só me comunicava com Deus na igreja. Somente o que me faltava era a continuação dessa conexão. É a conexão contínua de todos os dias procurar a Deus. E isso que dá resultado na nossa vida. Isso que gera fruto, o fruto da paz, da alegria, a manifestação de Jesus Cristo vivo, da glória dele em nós. E era isso que eu questionava a Deus. Então, Jesus Cristo foi me mostrando essa manifestação gloriosa, que essa fonte da água viva, ela sacia, ela supre todas as nossas necessidades. Necessidades de amor, de paz, de alegria, de ternura, de satisfação. Então, essa conexão com Cristo diária transforma a nossa vida. Então, continuando a questão de Jesus com a mulher samaritana no poço, ele estava falando sobre a água viva e ela falou, então me dá dessa fonte, dessa água viva. Aí Jesus falou assim, então chame seu marido que eu vou mostrar para vocês dois essa água viva. Ela falou, Jesus, eu não tenho marido, o homem com o qual eu vivo agora não é meu marido. Aí ele falou, não, ele começou a contar detalhes da vida dela, então ela imaginou que ele fosse um profeta. É uma afirmação boa, mas não é correta, porque Jesus foi muito mais do que um profeta. Ele era o filho do homem que veio ao mundo para nos salvar, para estabelecer uma conexão contínua entre Deus e os homens. E era isso que faltava na minha vida, né? Essa continuação do relacionamento com Jesus Cristo, e não somente na igreja. E a mulher samaritana pegou e fez uma pergunta, percebendo, achando que ele fosse um profeta. A mulher samaritana fez uma pergunta muito inteligente, muito interessante. Ela perguntou assim: os nossos pais nos ensinaram a adorar a Deus aqui nesse monte de Jacó. E os judeus adoram a Deus no templo de Jerusalém. Qual que é o lugar correto da adoração? Onde que se adora a Deus? E Jesus falou, não existe um lugar para adorar a Deus, porque Deus procura os adoradores que o adora em espírito e verdade. Ou seja, Deus sendo espírito, ele evade, ele está em todos os lugares, em todas as... Então, para nos conectarmos a ele, nós podemos fazer isso em qualquer lugar, seja enquanto estivermos dirigindo, fazendo uma comida, lavando uma louça, comprando legumes, fazendo uma caminhada, conversando com pessoas. Então, essa conexão com Cristo pode ser em qualquer lugar, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, para nos conectarmos a Ele, é interessante que a gente também ressalte aqui o novo nascimento, que é onde nós acolhemos o Espírito Santo de Deus e, mediante esse Espírito, nós nos conectamos com Deus. Então, esse Espírito flui da nossa vida, né? Se manifesta a glória de Deus através de nós, sendo mais pacientes, gentis, alegres. E era isso que eu questionava a Deus. E essa pergunta e estudando a mulher samaritana, eu me vi muito no lugar dela, assim, porque as questões que ela tinha, mas qual lugar para adorar? Não, pode ser em qualquer lugar, porque o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, ele é um Deus onipresente, ele está presente em todos os lugares. Então, Deus, ele quer que nós o adoremos onde nós quisermos
e em espírito e em verdade, porque à medida que nós vamos conhecendo as verdades de Jesus Cristo, conhecemos quem é Jesus Cristo, quem é o Pai, quem que é o nosso Pai amado, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, ou seja, conhecendo a identidade da Trindade, nós nos curvamos diante dele, porque isso é um motivo de adoração. Quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus na nossa mente, no nosso coração, mais nós teremos conhecimento para ter uma busca ativa da verdade que nos liberta, dos medos, das aflições. E diante disso, nós vamos querer agradecer a Deus por ter nos criado a sua imagem e semelhança. Inclusive, ele nos criou a sua imagem e semelhança para nos conectarmos com ele. Então, faltavam esses conhecimentos para eu me conectar mais a ele diariamente e viver a vida gloriosa que eu vivo agora com os meus filhos, com os meus pais. Porque essa bênção, essa glória, ela não fica só na mãe, ela flui da mãe para o interior do seu lar, para o relacionamento com os seus pais, com os seus filhos, com o seu marido. E isso é bênção não só na vida da mãe, mas também na vida dos filhos, que irão ver a mãe mais feliz e ficarão felizes também. Mais felizes, mais pacientes, mais tranquilos, melhorando assim o relacionamento dentro do nosso lar com as pessoas. Então, essa conexão com Cristo facilita a nossa conexão com as demais pessoas. E isso faltava na minha vida. E depois que eu aprendi, que eu busquei, que eu pesquisei essa sabedoria, isso mudou totalmente a minha vida. No início da minha carreira, eu trabalhei com pesquisa científica, mas depois que eu tive meus filhos, eu senti essa necessidade, me faltava algo, que era a conexão contínua com Deus. E isso transforma vidas. Muito obrigada pela atenção, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Um abraço!